Mais um argentino na vida do Atlético. O Furacão vai duelar nas quartas de final de Copa Sul-Americana contra o Racing. É Racing, é Atlético Paranaense. Quem leva a melhor? O que você está esperando deste compromisso? Furacão não vai ter no primeiro jogo Lucas Esquivel expulso e Fernandinho suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Furacão vai poder inscrever novos jogadores. Bem provável que o Praxedes seja inscrito aí para a fase final de Copa Libertadores. A gente vai debater aqui um pouco de como chega o Racing para este compromisso com o Atlético e o que esperar do Furacão. Será que dá para sonhar com a La Terceira? É o que eu vou falar com você nesse vídeo especial do futebol sul-americano. Então vem comigo, dá só uma olhada na nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que já conhece, né, o meu muito obrigado, você que é inscrito, para você que está vindo pela primeira vez, esse é o meu canal pessoal. Aqui eu falo das coisas que eu gosto e dos assuntos que me chamam a atenção. Eu quero falar deste confronto brasileiro entre Racing e Atlético Paranaense. Times, tradicionais aí, né, o Atlético é o atual bicampeão da Copa Sul-Americana e esse atual bicampeão, eu explico. O Atlético, as últimas 2 vezes que disputou a Sula, ganhou. Tanto é que tem um vídeo aqui no canal que eu coloco o Atlético e o Boca Juniors como favoritos ao título de Sul-Americana 2024. O Atlético, por esse histórico recente de ter conquistado as 2 últimas vezes que disputou. E o Boca Juniors, pela tradição copeira que tem no futebol internacional. Dos maiores vencedores de Libertadores e também um dos maiores vencedores de Sul-Americana, mas pode ser ultrapassado pelo Furacão em busca de La Terceira. O Boca foi embora, né? Perdeu para o Cruzeiro nos pênaltis, né? Foi guerreiro, mas perdeu nos pênaltis. A gente vai falar um pouco do Racing também, como é que está a situação do Racing na temporada argentina, qual o tamanho do Racing para esse desafio. E quando a gente fala de Atlético, a gente sempre tem um pé atrás, porque a gente sabe que a diretoria montou mal esse elenco. O Atlético teve Juan Carlos Osório, teve o Cuca, que pediu demissão e saiu, ficou o Juca Antonello, técnico interino, e veio o Martim Varini com bastante desconfiança. Técnico novo, né, estudioso, ex-jogador de futebol, estava no Uruguai, treinou equipes pequenas lá no Uruguai e chega com uma grande oportunidade na vida de dirigir o Atlético. Até aqui, o recorte do Varini é positivo, em que pese o Atlético tem enfrentado adversários ainda não muito grandes, né. O adversário mais tradicional que o Atlético enfrentou até aqui foi o Cerro Porteño, no playoff da Sul-Americana. Jogos de Campeonato Brasileiro, né, contra Red Bull Bragantino, Juventude, né, Copa do Brasil com Ipiranga, entre outros aí, do Campeonato Brasileiro, o Atlético, né, ainda não pegou uma grande camisa, vamos dizer assim, nessa passagem do Martim Varini. Mas a ideia do vídeo aqui é falar o que a gente espera deste confronto com o Racing. O Racing é um time superior ao Belgrano, é um time grande do futebol argentino, é campeão mundial, é campeão de Libertadores, é super campeão nacional, tem bastante título, né, de Copas e também da Liga Argentina. Está ali pelo menos num top 5 dos times, argentinos, né. Boca, River, Racing, Independiente, São Lourenço são os maiores, Estudiantes talvez, mas é uma camisa pesada. Mas como é que chega esse Racing e o que esperar do Atlético? O Racing no primeiro campeonato que eles disputam lá, que é a Copa da Liga Argentina, que são os 28 times da primeira divisão, disputam uma Copa, são 2 grupos, grupo A e grupo B. O Racing ficou em quinto, num grupo com 14, ou seja, ele não passou para o mata-mata da Copa da Liga Argentina, mas fez uma boa pontuação. Disputou até a última rodada uma classificação, ficou de fora.
No atual campeonato argentino, o Racing, curiosamente, é o quinto também. Só que o campeonato argentino atual é uma liga, né, então eles jogam, todos contra todos, né, só que sem retorno, né, um turno único, 27 rodadas. O Racing é o quinto colocado. Quando soma a temporada, né, que é a tábua anual, o Racing é o segundo colocado, se pegar a pontuação da Copa e também da Superliga atual. É essa tábua anual que define se o time vai para a Libertadores e Sul-Americana do ano que vem. É um time que tem o artilheiro da competição, da Copa Sul-Americana. Nessa Copa Sul-Americana, nos 6 primeiros jogos da fase de grupo, ele ganhou 5 e perdeu 1, só perdeu um jogo para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, ganhou os outros 5. Nas oitavas, todo mundo viu o passeio que foi do Racing aí contra o Huachipato, né, ganhou as 2 partidas, fez 8 gols em 2 jogos. Então chega robusto para este compromisso contra o Atlético Paranaense. Que não fosse as derrotas para Danúbio e Ameliano, teria chegado também de igual para igual para esse desafio contra o Racing. O Atlético, não se esqueça, também eliminou nas oitavas de final um adversário difícil, o Belgrano, muito mais difícil que o Huachipato, não tão importante dentro do cenário argentino, mas é um time qualificado, né, na atual temporada, é nono colocado e fez até um bom jogo em Curitiba, porém, lá em Córdoba, né, mesmo com um jogador a mais, o Belgrano mostrou que não tem qualidade, né. Teve o domínio das ações, mas encontrou um Atlético muito bem fechado e acabou sucumbindo. Então o Atlético ele vai para este compromisso também com moral, porque ele fez as 2 vitórias, né, contra a equipe do Belgrano. Então ele chega robusto também. Primeiro jogo em Curitiba, segundo jogo em Avejaneda. Avejaneda fica ao lado da capital federal, Buenos Aires, né. Tanto Avejaneda, como Buenos Aires, por óbvio, estão dentro da província de Buenos Aires, como se fosse um estado. Buenos Aires, estado, cidade de Buenos Aires, onde fica o Boca Juniors, o River Plate, o São Lourenço, o Huracan, entre outros, e o Racing ele fica em Avejaneda, uma espécie de São José dos Pinhais, é uma cidade próxima à capital, né. Então para quem vai para lá, então, é muito tranquilo, né, vai se hospedar em Buenos Aires e vai até Avejaneda na hora do jogo e volta novamente para Buenos Aires. O Racing tem um estádio, é o Cilindro, né, um estádio para mais de 50.000 torcedores, muito parecido com o estádio Mário Kempes, onde o Atlético jogou contra o Córdoba, né, um estádio estilo olímpico, né, são 2 anéis, torcida muito apaixonada, assim como todas na Argentina. Então o Atlético, o principal, problema aí para o Furacão nessa partida é a ausência de Lucas Esquivel e Fernandinho, né, nesses compromissos. Lucas Esquivel expulso e o Fernandinho terceiro cartão amarelo. O Varini, vai montar o time muito provavelmente ou com o Eric no lugar do Fernandinho, e aí colocando o Léo Godoy, ou mantendo essa ideia de Eric na direita e vai colocar um volante aí, um Gabriel, talvez no lugar do Fernandinho. Então ficaria com Léo Link no gol, Léo Godoy ou Eric na direita, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando, e aí o meio-campo com Gabriel ou Eric, né, Christian Isapelli, Mastriani no ataque, né, com Canobi e Coelho. Deve ser o time que o Atlético Paranaense vai para esses confrontos. Eu classifico esse jogo, né, apesar de achar o Racing um time muito mais forte que o Belgrano, eu colocaria esse jogo como indefinido, como em aberto. Acho que tanto o Atlético como o Racing podem passar nessa chave, sendo que o Atlético joga o seu primeiro jogo em casa, então precisa fazer um resultado. Se fosse colocar uma porcentagem, eu colocaria 52% para o Racing, pela campanha, pela temporada que está fazendo, 48 para o Atlético Paranaense. E essa pequena diferença, ela pode ser destruída já no jogo de ida.
Se o Atlético faz um bom resultado, nem que seja um 1-0, um 2-1, uma vantagem mínima para jogar pelo empate lá, já mudariam para um patamar aí de uns 60-40, 65 para o Furacão, porque daí vai ter o retorno de Eric, de Fernandinho e Esquivel no jogo de volta. Então, esse é o cenário que eu entendo dessa chave de Copa Sul-Americana. E o torcedor atleticano acho que tem que sonhar com La Terceira, acho que está muito próximo. Quero saber de você, torcedor. Está confiante? O que esperar do Atlético na Sul-Americana? Coloque aqui nos comentários e deixe um like no vídeo, isso é muito importante. Grande abraço e até uma próxima.